uma ideia, não necessariamente essa ideia se constrói um mundo prático. Existe uma relação difícil de interpretação, né, entre como a ideia, por exemplo, qual é a relação do Hegel e da filosofia, do direito de Hegel e da descrição de Hegel sobre o Estado com o que foi concretizado lá na experiência fascista. É muito difícil responder essa pergunta. E se a gente responde de uma maneira simplória, acaba fazendo falácia da associação. Ou seja, existe fascismo porque existe Hegel. Né? Então, a priori, o que eu gosto de dizer é que, a princípio, o marxismo, apesar... ele tem uma ambiguidade nesse sentido. O Marx, o pensamento marxiano, o programa político de Marx tem uma ambiguidade nesse sentido porque não está baseada numa mudança social através do Estado. Ou seja, uma racionalização da produção através do Estado. A princípio, não está baseado o socialismo e o processo de transformação do capitalismo através do instrumento do Estado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a crítica dos anarquistas é importante nesse sentido, o Estado acabou se transformando num instrumento de luta revolucionária. Não só acabou se transformando, tem essa janela de oportunidade para esse tipo de interpretação em Marx. Ou seja, o Estado servia, a tomada de poder do Estado, né, a partir da estatização dos meios de produção, da etapa socialista, acaba sendo um instrumento do programa político também. Então é uma relação difícil, a relação entre Marx e o Estado. A ponto de... eu não sei se era isso que você queria dizer, a ponto de, por exemplo, como um fascista entende o Estado é muito diferente de como o Marx entende o Estado, até porque em Marx tem uma crítica ali muito forte ao Estado, à burocracia, ao Estado militarizado, quando ele fala do bonapartismo. O que eu acho que o Miorin quis dizer foi no sentido de que, embora tenha essas divergências ideológicas do que Marx achava o Estado, ou como qualquer pensador socialista utopicamente veja o Estado ou a facelação do Estado, a prática é clara. Sim. E é uma consequência da teoria. Era isso que eu queria estabelecer. É uma consequência do fato de que há uma necessidade. Ou nós teremos os bens manifestos de uma forma impessoal, ou nós pessoalizaremos a forma como os bens são distribuídos. Veja, não há um terceiro termo. O único jeito de você fazer algum tipo de racionalização da vida econômica, quer para fins posteriores, utópicos, vai se passar por um grande exercício de força. Isso só se dá por meio do Estado, porque ele é, na modernidade, o monopólio da força. Ele está lá, ele cresceu e estava lá para os revolucionários o tomarem. E óbvio que eles vão exercer a força do Estado para os seus fins. Claro que nunca vai se chegar no fins que eles querem, porque não dá para se chegar lá, mas vão parar no meio sempre com o Estado forte, controlador. Eu acho, com certeza. Eu acho que um dos dilemas interessantes, assim, da leitura da teoria marxista original é que a expectativa de Engels, principalmente, é do Estado acabar não tendo mais função e ele ser superado, porque assim, não é só a superação da propriedade privada no comunismo, há também uma superação da própria necessidade do Estado. Sim. Só que é interessante porque tem um dilema não respondido, pelo menos eu nunca encontrei essa resposta, fico aberto aí para o público, caso tenha alguma bibliografia nesse sentido, é que o capitalismo, ele evolui, ele traz uma experiência civilizatória muito diferente de todas as outras, principalmente pela evolução da técnica. Ou seja, existe uma necessidade de racionalização da produção. Através da ordem natural, isso seria uma ideologia. Ou seja, é uma versão ideologizada. Através da propriedade privada, isso é para ser superado. Também é um problema ideologizado. Através do Estado, o Estado é para ser superado. Ou seja, eu me pergunto como, considerando que o comunismo, voltando para o debate da Renata Barreto, não é uma busca por uma sociedade que retorna a um passado incivilizado ou pouco tecnológico, mas uma sociedade que se mantém tecnológica e até evolui nesses termos tecnológicos e morais, como administrar a produção sem Estado, sem propriedade e sem a premissa da ordem natural. Só que para isso eles fogem dessa questão, dizendo que como nós não estamos nas condições materiais que irão gerar esse homem que pensará dessa forma, como nós não somos ainda o novo homem socialista, nós não somos ainda essa nova criatura capaz de saber exatamente como resolver esses grandes dilemas, então, portanto, nós não precisamos respondê-los, façamos a revolução, que é o caminho aproximadamente inevitável, e aí vai depender de cada autor em termos da inevitabilidade do socialismo. Há quem discuta eu acho que foi perdendo esse potencial anarquista, esse DNA anarquista que tinha o marxismo original. Não, vai foi sim, com perdendo, certeza. principalmente com Lenin. Mas
o grande lance é preciso efetivamente desse novo homem para pensar essas novas questões. Então, vamos pensar em termos do fascismo. A gente deu alguns predicados por eles, alguns a gente discordou, outros a gente concordou. O primeiro predicado deles foi que é sindicalista. Certo. Então, primeira coisa que ele perguntar o que é fascismo, ele é sindicalista. Todos concordamos? Então, raízes sindicalistas fortes. Um outro predicado dele ele é fortemente amparado no conceito de nação. Isso. Certo? Não apenas isso, mas que os indivíduos, e aqui entra a terceira parte da síntese que a professora Marise falou, que é o do Hegel, do idealismo, que é por que a nação é tão importante? Veja, porque o indivíduo não é um indivíduo real, assim, né? Eles não falam que o indivíduo não é um átomo isolado, mas ele é uma criação de uma cultura histórica. É uma criação política, histórica, cultural. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto, que é o exemplo que eles davam também. A linguagem. O quê? Veja, todos nós aqui falamos um português. Não existe a linguagem do Vilela, não existe a minha linguagem. Todos compartilhamos esse patrimônio público que ninguém de nós criou. Não existe Vilela para fora do português. Sim. E o fascista fala assim, então tudo que nós somos depende de um patrimônio público, histórico, cultural, que ninguém de nós criou, que nós devemos à nossa nação, à nossa cultura, aos nossos antepassados. Logo, nós não somos criaturas individuais. Nós somos criaturas coletivas criadas dentro de uma certa nação, com sua certa cultura, língua e moral. E quem representa isso fortemente a nação? Quem manda e coloca leis do que devemos fazer ou não? O Estado. A discussão do nacionalismo e a linguagem é uma discussão daquela época bem... O próprio Mises falou sobre isso, pós-Primeira Guerra Mundial. Só que a questão é estar ou não alinhada ao aparelho instrumental do Estado. Essa é a grande assim, virada genial, maléfica do Giovanni Gentili, que foi o filósofo do fascismo. Aquele livrinho que tem a doutrina do fascismo, que tem em português por aí, na verdade, diz que foi Benito Mussolini que escreveu, mas na verdade metade dele foi escrito por Giovanni Gentili. Que Mussolini... era um dos seus intelectuais. E o Gentili fala assim... Que não tem nada a ver com o Danilo Gentili. Não, eu espero que não. Não alimenta essa... Mas o Giovanni Gentili, ele falava que como nós temos a língua como cultura pública que nós temos que aprender e expressar e obedecer, principalmente as regras da língua, nós temos que obedecer a regra do Estado, porque o Estado também é uma criação da nação e está dentro de nós. Então aquela frase famosa que não está na doutrina do fascismo, né, que é tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, é por causa disso. O Estado é uma criação cultural... Ele é o ponto de partida por meio do qual nós pensamos todas as outras coisas. Mas tem um elemento material do Estado. Tem uma concretização de um Estado policial, de um Estado com capacidade bélica enorme. Eu acho que isso não está tanto na preocupação do Hegel. O Hegel não é um cara que está pensando em termos formais. Do Hegel não. Mas essa é a Hegel não. Mas seus herdeiros, principalmente de um herdeiro específico, sim. E ele fala por que o Estado ele deve ser policial. Porque se você falar algo contra o Estado deve ter o dever de te prender, de te bater e te levar para o caminho certo. Porque se o Estado é o seu representante e representa a sua vontade, e você como indivíduo não existe, mas você é uma construção política histórica da comunidade, a verdadeira vontade não é sua. É do Estado. Mas isso é influência marxista. Isso é influência forte marxista. Kolakowski concordaria comigo a partir do momento em que, em Marx, que começa, não necessariamente que ele tenha criado essa noção para o fascismo, mas é em Marx que começa a noção de que não há separação radical entre Estado e sociedade civil. Essa noção é uma das primeiras noções que o Marx vai trazer, que é a noção de que a sociedade civil exista para fora dos meios de administração das coisas, como uma realidade à parte, essa é uma falsidade completa. É necessário reconciliar a sociedade civil e a própria forma Estado. Se não houver essa forma de reconciliá-los, não é possível expressar a sociedade civil de forma correta. Ou seja, nesse sentido, nós somos... Então, mas isso vai ser muito trabalhado depois. O próprio Gramsci vai utilizar isso, o Lukács vai utilizar isso, muitas outras figuras vão utilizar isso. Mas o Kolakowski argumenta que a partir dessa separação, inclusive uma das objeções quando ele começa a apresentar os manuscritos econômicos e filosóficos, uma das primeiras objeções que o Kolakowski faz é essa noção da ausência de separação de sociedade civil e Estado. Que é essa noção de que, para Hegel, a sociedade civil tinha um papel, a gente tinha um papel, o Estado outro, e que essas duas coisas não tinham que se confundir.
Pro Marx, ele acaba com essa noção, e eu acho que é isso que favorece, os teóricos que vão nessa mesma linha acabam favorecendo, de alguma forma, essa noção fascista de proximidade entre as duas coisas. Não que o Marx tenha dito tudo dentro do Estado, não é isso que Marx disse, mas ele quer reconciliar a noção fundamental entre o Estado... Mas deixa eu te fazer uma pergunta, isso é mais jovem Marx ou de Marx da maturidade? Há uma certa diferença, é o jovem né? Marx. Nesse primeiro momento, é o jovem Marx. É do jovem Marx que o Kolakowski está falando. Mas o Marx rompe com a ideia de Estado hegeliano já no Crítica à Filosofia do Direito. Sim. Mas sim, todo o trabalho que ele vai fazer no Gazeta Renana, O Estado todo o trabalho que ele vai fazer no Gazeta Renana, ele não abandona os pressupostos fundamentais que ele tinha estabelecido. Por que eu digo que ele não abandona? Porque Mas é essa a questão. Como é que a gente pode afirmar que as colunas dele da Gazeta... Eu tô sendo preciosista, mas é porque esse raciocínio é um raciocínio que acontece muito na internet. Existe a ideia, existe o livro, existe o autor, existe o pensador e existe uma identificável consequência histórica e se faz um salto lógico entre uma ideia e uma prática política. Claro, concordo completamente. Mas existe um conjunto de autores que vai trabalhar na mesma época do Marx que vai, de alguma forma, desembocar nisso. Por exemplo, o próprio Sombart trabalhava com essa noção do próprio Marx. O Sombart estabelecia ele chamava de realidade una. Ele enxergava a necessidade de uma realidade una para todos os elementos sociais, para acabar, nulificar as esferas. Não sei quanto o Sombart e os autores que vão estabelecer de alguma forma um prussianismo vão ser importantes no nazismo e no fascismo. Isso daqui é função do Hegel. Mas eu consigo enxergar os autores posteriores que vieram e utilizaram de Marx essa separação metodológica. Essa noção de que a sociedade civil não deve mais estar separada do Estado. E eu entendo que muitas vezes a professora está preocupada com como isso, de alguma forma, tem consequências teóricas para todo tipo de formulação com o Estado. E eu entendo que quando eu falo essas coisas, muitas vezes parece que eu estou tentando quase acabar com as barreiras entre qualquer noção de Estado e o fascismo. Uhum. Né? E eu acho que essa é a principal preocupação do professor. Que sempre que eu levanto esses pontos, parece que o Estado é fascista. Porque esses são muitos dos pressupostos e predicados que a gente poderia dar ao próprio Estado. A gente poderia dizer, o Estado tenta fazer um plano para administrar as coisas, o Estado tenta acabar com as separações entre a sua máquina burocrática e a sociedade civil. O Estado é esse instrumento para isso. Eu acho que o dilema pode ser resolvido no fato de que os fascistas não viam o Estado como um instrumento organizador. Uhum. Era uma consequência natural da visão principal que era o Estado e o indivíduo são uma única unidade de vontade. Uhum. E até mesmo de existência, abstratamente falando. É um passo acima isso, Marx. Não é apenas... E eu acho que até isso... Mas esse é um ponto interessante, eu acho. Eu acho que até diferencia o totalitarismo fascista da União Soviética, por exemplo. Na União Soviética, eu acho que havia muito mais essa visão de Estado como um instrumento de transição em algum momento, ou instrumento de organização do plano apenas para fins de organização da comunidade. E corporificação da classe isso. De vanguarda. Enquanto o fascismo, ele simplesmente junta todos os indivíduos com o Estado como um grande ente de vontade, o qual todos devem obedecer, porque é tudo a mesma vontade. Claro, com Benito Mussolini sendo o líder e tal ali. Mas essa é a diferença, não é apenas um instrumento, sabe? É a consequência disso, na verdade. Então, vamos lá, outro predicado, idealista. É um predicado que nós podemos dar ao fenômeno fascista. Ele é um fenômeno tipicamente idealista. Ou ao menos, se não idealista, ele possui proximidades em relação a isso. Algum outro predicado? Essa é a questão, Vilela, viu? Como idealista? Idealista nesse sentido, do que não é apenas a realidade material dos interesses do indivíduo, sua satisfação das necessidades materiais, a busca pelo lucro, é o que dá, digamos assim, a existência a ele. Na verdade, o que dá existência a ele é o papel que ele deve cumprir e servir e se sacrificar para a sua comunidade, para a sua nação, e como o Estado ordena. Entendeu? Mas idealista em contraposição ao que? Ao materialismo. Ah, tá. Existem outras fontes ideológicas críticas ao materialismo dessa época, como, por exemplo, a democracia cristã. Sim. Do ponto de vista conservador, de um centro político que está entre os liberais e os sociais-democratas. Então, por exemplo, a democracia cristã é uma filosofia política, uma doutrina política que vem de uma filosofia política antimaterialista, que está questionando esses elementos materialistas que estão tanto na doutrina liberal, voltada ao capitalismo, quanto a doutrina marxista, voltada a uma
um materialismo Eles vão histórico, fundar o que se propriamente. chama de justiça social. Eu acho que, Vilela, Não, o ponto não seria sou. o seguinte: os fascistas geralmente eles detestavam aquela visão do século XIX de que o indivíduo apenas busca a sua felicidade da maneira que ele quer, buscando o seu lucro, buscando suas satisfações imediatas e individualistas, e não tinha essa visão comunitária e coletiva do bem coletivo. Mas aí que, olha a minúcia, a dificuldade que por isso que a gente não pode pegar nenhuma dessas características isoladas E e definir como atribuir fascista, fascismo. né? Porque se tu pega um documento do Pasqualini, democrata socialista, ele tá dentro do PDT, mas é um democrata cristão. Pega um documento, no caso de algum democrata cristão da época, ele é um fascista, porque ele também tá falando sobre a comunidade, ele também está falando Eu acho que eles contra o podem ter materialismo. um Responde ponto muito, inicial sim. de igual crítica, mas o que diferencia um Mas são fascista do diferentes, outro é o resultado? É o que eles veem Não, como com solução? certeza. Isso no responde caso? Não, muito e a aquela democracia pergunta, se o cristã integralismo vê um é- Estado como um instrumento. Aí que tá, a noção de Estado da democracia cristã, em grande medida, é um instrumento tanto para a preservação da própria propriedade privada, eles aceitam um pouco esses termos, Uhum. quanto da própria política econômica socialista de redistribuição, de alguma racionalização da produção. Então, eu acho que esse ponto que tu trouxe sobre o entendimento do fascista do Estado ser muito diferente das definições que estavam no jogo político da época, eu acho que esse é um elemento que me parece bastante promissor como algo muito próprio do fascismo. É por isso que eu não consigo chamar, por exemplo, o nazismo de fascista, porque o nazismo não teve nem perto uma concepção de Estado similar a essa. Então, outro predicado. Podemos chamá-lo de antiliberal e, simultaneamente, podemos chamá-lo de antimarxista. Sim, com No sentido certeza. que a gente colocou antes. Então, o fascismo é uma terceira posição. Ele é sindicalista. Ele é nacionalista. Ele é idealista, com todos os poréns que a gente levantou aqui. E é um O que nacionalismo significa ser- específico também, um nacionalismo violento e bélico e Isso. expansionista. Isso. Ele é antiliberal e ele é antimarxista. Tanto que no meu livro eu falo que o fascismo tentou ser uma fusão de nacionalismo, sindicalismo e idealismo. Vários Uma intelectuais... ideologia, principalmente. Tentou criar uma ideologia com essas três principais raízes. E foi bem sucedido? Não, aqui tá, o fascismo ele foi uma ideologia falha. Ele não conseguiu sintetizar essa ideologia em algo coeso que todos os intelectuais do regime aceitassem. Porque não existiu um Karl Marx do fascismo, no caso. Existiram vários intelectuais que se juntaram a mando de Mussolini ou junto do regime, né, porque o fascismo surge como movimento, depois eles entram no poder. E aí eles começam a pensar em criar uma ideologia nessas três vertentes, mas ela nunca de fato se concretizou de uma maneira una e coesa e aceitada por todos. Teve muita briga e debate dentro do regime. E o Mussolini mesmo não fazia tanta questão de sintetizar uma ideologia. Ele deixava os intelectuais se degladiarem, escrever os textos deles, colocava alguns em cima dos outros ali, mas ele de fato nunca teve esse apreço de solidificar algo assim em pedra, cláusula pétrea, assim, né? E quando chega a Segunda Guerra Mundial, o fascismo é um estado que ele é mais, como a Hannah Arendt falava, não tão totalitário. Ele é um totalitarismo falho. Ele não conseguiu criar um corporativismo que controlasse toda a economia. Ele não conseguiu nem mesmo controlar todos os capitalistas. Tinha Certo? muitas forças políticas naquela época que, de uma forma ou de outra, reivindicavam sua própria parte no amálgama. Isso, Fascista. foi uma grande confusão. E dentro dessa confusão havia os intelectuais tentando sintetizar uma ideologia, mas chega a Segunda Guerra Mundial, fatidicamente, e destrói o regime.